Muito boa tarde a todos vocês que estão aqui presentes e saudamos também todos vocês que vão nos assistir depois, quando esse vídeo for postado. É motivo de alegria e satisfação a gente poder estar aqui reunidos e unidos como estudantes de filosofia para buscar fortalecer não apenas o movimento estudantil de filosofia, mas sobretudo para contribuir para a nossa sociedade, para que a gente possa crescer e desenvolver por um país mais justo, com mais equidade, e por isso alegra muito a gente. O Vinícius da FENEFIL, eu vou pedir que ele mesmo se apresente, porque ele vai fazer isso melhor do que eu. A palavra está contigo. Boa tarde a todas, todos e demais pessoas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de Clemson, gostaria de agradecer ao Centro Acadêmico de Filosofia da UFT por essa comissão organizadora do ENEFIL 2025 e gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui assistindo e aquelas que irão assistir posteriormente. Eu me chamo Vinícius Coimbra, sou estudante de Filosofia, licenciatura na Universidade Federal de Sergipe. Atualmente estou como presidente da Federação Nacional de Estudantes de Filosofia, a FENEFIL. Temos aqui também o Francisco, né, que é o nosso secretário, que também está presente aqui. E a gente vai tentar apresentar agora os resultados do último congresso que tivemos, o 10º Congresso Brasileiro de Estudantes de Filosofia, no qual fundamos uma nova organização, em cima da Associação Brasileira de Estudantes de Filosofia, a ABEF, né, com essa nova roupagem, com um novo domínio, para que a gente consiga registrar em cartório a nossa entidade, ter CNPJ, para conseguir realizar os eventos, os encontros e ter força política nas instâncias nacionais. Eu vou tentar apresentar aqui. Pronto. Bom, antes de iniciar, de fato, a apresentação da FENEFIL, gostaria de falar que a gente está aí junto com a BESC, com a ABFIL, a Profib, que são instâncias de professores, né, pela luta para que a gente tenha o apoio necessário no site do Senado, né, após 20 mil apoios, a gente consegue estar levando essa pauta para o Senado, que é da obrigatoriedade da filosofia e da sociologia no ensino médio. A gente entende que a reforma do ensino médio de 2024 ampliou a carga horária, só que é incoerente manter a sociologia e a filosofia de forma reduzida no ensino médio, né? Então, a gente não tem autonomia. A filosofia pode estar presente em apenas 1 ou 2 anos do ensino médio, aí vai depender aí da escola, de cada escola, cada estado. Então, nossa luta aqui essa disciplina, a filosofia, né, e também a sociologia, esteja presente em todos os anos do ensino médio. Então, é importante a nossa mobilização, a nossa campanha, né? Nós somamos as vozes da ABESC, que é a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, a ABFIL, que é a Associação Brasileira de Ensino de Filosofia, e nós, da FENEFIL, né, estamos somando as vozes e também recorremos à UNE, que também apoiou, né, essa pauta, inclusive aceitou a nossa collab lá no Instagram, e a UBS, que é a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que também está apoiando essa causa, né? Então, a gente está juntos, mas é preciso que a gente também faça passagem em sala de aula, converse com o colega, converse com familiares, converse com os nossos alunos, para que a gente, o mais rápido possível, consiga esses 20 mil, mas que não seja apenas 20 mil, seja muito mais que isso, né? Então, agora iniciando, a Federação Nacional de Estudantes de Filosofia, a FENEFIL, ela nasceu recentemente, como falei, desse processo, né, de ABEF, ENEF e o COBREFIL, o retorno, que tivemos entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro de 2025, foi um evento online, né, com o tema Revalorização e Revolução, a luta pela reconstrução da filosofia no Brasil. Esse foi o tema norteador de todo o nosso encontro. Nesse congresso também a gente instituiu o Dia Nacional dos Estudantes de Filosofia, que é conhecido pelo dia 8 de novembro, que foi o dia que 2 estudantes de filosofia da USP foi assassinado lá na repressão da ditadura militar, que é a Catarina Helena Biessab e o João Biessab. Então, em memória a esses 2 estudantes, a gente tornou esse dia como o Dia dos Estudantes de Filosofia e um dia de luta, no dia ao qual a gente vai estar fazendo as nossas campanhas nas universidades em prol
da filosofia, da nossa permanência estudantil, da permanência da disciplina de filosofia no ensino médio, na universidade. Então, vai ser um dia de luta, o dia 8 de novembro. A gente também aprovou um estatuto, né, com a sede, o fórum. Estamos aí correndo para fazer o registro no cartório. Então, a gente tem, dentro do estatuto, após o Cobrefil, né, que deixou de ser um evento e passou a ser um órgão deliberativo, de fato, a acontecer preferencialmente no Encontro Nacional do Estudante de Filosofia, agora com a característica de Assembleia Geral ou plenária, né? Então, esse congresso aí continua com o teor político de organizar a entidade, de fazer eleições, né, mas dentro do Enefil, preferencialmente, pode ou não acontecer dentro do Enefil, tá? Então, esse Conselho Nacional é a segunda instância, é a instância fiscalizadora ali da gestão, do funcionamento, que vai fiscalizar ali o estatuto, cumprimento ou não. Então, esse CONEF, que nós chamamos, é composto por centros acadêmicos filiados, né, é necessário ter essa filiação. Temos os centros acadêmicos fundadores e filiados, que foram centros acadêmicos que participaram do Cobrefil, que enviaram as delegações. Então, para a filiação de novos centros acadêmicos, é necessário ter Assembleia Geral no centro acadêmico, para que isso seja divulgado entre os estudantes. E tendo o apoio dos estudantes, aí o centro acadêmico, o diretório acadêmico, pode estar entrando em contato com a gente através de uma ata, né, relatando o que aconteceu na Assembleia, e também a ata de posse, junto com o estatuto, se houver. Então, esse é o critério aí da nova filiação. O CONEF também vai ocorrer a cada 3 meses. A gente vai ter agora, em dezembro, o Conselho Nacional, né, que a gente vai estar realinhando aí, vendo provavelmente como é que vai ser o encontro regional do Nordeste, né, o encontro regional de estudante de filosofia do Nordeste, que também já tem uma sede organizadora, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, esse congresso, esse conselho, na verdade, ele vai ser um instrumento que vai estar dando continuidade ao congresso, o Cobrefil, né? Então, tudo que debatemos no Cobrefil, a gente vai estar avaliando durante 3 meses, vendo a data, o local do próximo Enefil, se surgir algo urgente, a gente já convoca um novo CONEF extraordinário. Então, os centros acadêmicos eleitos vai ter um voto, né, nesse congresso, e também os representantes discentes eleitos que não têm centro acadêmico. Um exemplo é um estudante EAD, não tem centro acadêmico no EAD, mas tem um representante discente. Então, ela pode constatar que ela foi eleita para aquele cargo e vai compor também o Conselho Nacional. O Conselho Nacional também vai ser composto por coordenações regionais, então, coordenador Nordeste, temos 2 do Nordeste, 2 do Sudeste, não chegamos ainda no Sul, na coordenação regional, temos do Norte, e temos... acredito que são essas regiões mesmo. Então, esses coordenadores também vão estar lá nesse grupo para que a gente consiga também fazer com que haja o Conselho Regional de Estudantes de Filosofia. E isso aí vai depender da organização regional, em torno dos seus encontros, das suas demandas. Então, isso aí já é caráter de regional. Eu vou falar o caráter nacional, né? Então, posteriormente, a gente pode estar debatendo como é que vai ser essas questões regionais. Cada coordenador, coordenadora, ali vai estar colocando o seu plano, como vai mobilizar a região. Bom, a nossa chapa eleita, né, no 10º Congresso Brasileiro de Estudantes de Filosofia é a chapa Catarina Helena Biessaba, estudante que também é homenageada no Dia dos Estudantes de Filosofia, a chapa que eu componho. Essas são as pessoas que compõem a gestão. Catarina Helena Biessaba, tem eu como presidente, tem a vice-presidenta, que é a Nathalie, tem o Francisco, que está aqui, que é da UNB, o secretário-geral, temos a vice-secretária, que era a Carolina, da UFES, temos o Gabriel, que é o tesoureiro, o Gabriel Souza, que é da UES, o Isaac, que é da UFES, o vice-tesoureiro. A comunicação, nós temos a coordenadora Francine,
da UFPA, o vice é o Christian, da UFES, temos o coordenador norte, que é o Lucas Elias, da UFPA, temos o coordenador nordeste, Matheus Silva, da UESC, a coordenadora nordeste, a Keisilane Silva, da UFES, o Pedro, coordenador centro-oeste, que é da UNB, o Gabriel Pereira, da do UFES. Essas siglas parece que é a mesma coisa, mas dependendo da pronúncia, eu sou sergipano, né? Então a gente costuma ter a pronúncia da sigla diferente, né? Então, é da Universidade Federal de Espírito Santo, que é o coordenador sudeste, e temos também o coordenador sudeste, que é o Paulo Ricardo, da Universidade Federal de Uberlândia. Aí aqui embaixo, não está aparecendo para mim, também para vocês, deixa eu ver se eu consigo diminuir. Não está aparecendo, mas eu vou falar o nome dela. A coordenadora de Educação à Distância é a D, que é a Laura. Aí temos o coordenador de Ensino de Filosofia, que é o Everton. Temos a coordenadora de Universidades Particulares, que é a Glécia. O coordenador de Cultura, que é o Miguel Machado. O coordenador de Política de Inclusão, PCD, que é o Bruno. O coordenador de Permanência Estudantil, que é o Romeu. E o coordenador de Pesquisa, que é o Esdra. Né? Então, essas são as pessoas que compõem a gestão Catarina Helena Biessab. E temos ainda os cargos que estão sendo ocupados por nossos dirigentes nacionais de maneira provisória, né? Que é a Francine, na coordenadoria das mulheres, temos a Carolina, no combate ao racismo, e o Isaac, coordenador LGBTQIAPN+, e 2 cadeiras estão desocupadas, que é o coordenador de extensão e o coordenador de bacharelado. Então, a gente pode estar, durante esses CONEFs aí, o Conselho Nacional, está definindo aí melhor quem vai ocupar essas cadeiras definitivamente. Também no 10º Congresso Brasileiro de Estudantes de Filosofia, nós construímos, depois de muito debate, muitas mesas, né, como primeira medida também da nossa gestão, o Manifesto do Movimento Estudantil de Filosofia. É um manifesto que soltamos no dia 1º de novembro de 2025. Foi o primeiro ato da nossa gestão. Então, nesse manifesto, a gente está dividido em 3 eixos, que é revalorização, revolução e reconstrução. Então, eu trouxe alguns fragmentos aqui, para a gente não ler tudo, né? Alguns fragmentos importantes, que até casa com o tema do Enefil, né? Que é a importância do ensino da filosofia. Então, eu vou ler o seguinte. Em 2006, a filosofia e a sociologia foram reestabelecidas como disciplinas obrigatórias no currículo do ensino médio. Finalmente, em 2 de junho de 2008, a lei número 11.684 sancionou sua obrigatoriedade. No entanto, essa vitória não durou muito. A reforma do ensino médio, a lei número 13.415 de 2017 e a implementação da BNCC em 2018 representaram um alarmante retrocesso e uma nova onda de desvalorização. A filosofia foi novamente desmontada e diluída em estudos práticos dentro de áreas do conhecimento, perdendo sua autonomia, sua especificidade, carga horária e espaço concreto no currículo que compromete, ainda hoje, a qualidade da educação. Isso se encontra no manifesto na página 2. Enquanto as escolas públicas sofrem com a precarização e a diluição dos conteúdos humanísticos sendo direcionados a uma formação técnica e superficial, muitas escolas privadas continuam a ofertar a disciplina de filosofia com carga horária e profundidade. O efeito disso beneficia a preparação para os vestibulares, como o Enem, e o acesso ao ensino superior para estudantes de rede privada. O efeito é mais desigualdades sociais, novamente na página 2. Contudo, apesar da reforma de 2024, sob a lei número 14.945, ter recolocado a filosofia como componente obrigatório na formação básica, formação geral básica, isso está longe de reparar os desmontes dos últimos anos. A lei e as novas diretrizes curriculares mencionam a filosofia dentro da área das ciências humanas e sociais aplicadas, mas não asseguram sua presença como disciplina autônoma, nem garante carga horária mínima. Na prática,
abre-se espaço para que seu ensino seja diluído em projetos interdisciplinares ou reduzidos conforme a conveniência de cada rede. Além disso, vários estados diminuíram ainda mais a carga horária de filosofia em sala de aula, confirmando que a simples menção legal não se traduz em efetividade. Essa pretensa revalorização não basta. É preciso lutar para que a filosofia seja, de modo efetivo, vivida nas escolas, novamente na página 2. E agora a gente vai para o eixo da revolução. A revolução pela filosofia é uma luta pela qualidade e pela dignidade de vida das trabalhadoras e dos trabalhadores da educação. É comum que docentes em formação específica em filosofia lecionem a disciplina, ou que docentes de filosofia precisem ministrar outras áreas para completar sua carga horária. Além disso, as condições de trabalho impactam diretamente a sua saúde, como altos índices de burnout, exaustão emocional, estresse e problemas de sono. A sobrecarga de trabalho, turmas superlotadas, baixa remuneração, acúmulos de vínculos trabalhistas e falta de apoio institucional dificultam o ensino de qualidade e desencorajam jovens estudantes a escolherem a carreira docente em filosofia. A página 3. Lutemos para que a insegurança profissional, combinada à percepção negativa da sociedade, não crie um ambiente de medo e ansiedade quanto ao futuro e afete a escolha e permanência de jovens na graduação em filosofia. Para os bacharéis, a ausência de políticas claras de inserção profissional e a falta de caminhos estruturados para pesquisa, extensão ou atuação em diferentes setores também geram desmotivação. Página 3. Além disso, os estereótipos sociais continuam a desvalorizar a filosofia. A crença de que a filosofia não gera emprego, que o filósofo não tem lugar no mercado, ou que a filosofia é inútil, influencia decisões de jovens quanto à escolha da graduação. Lutemos para que tantos jovens não se formem e fiquem sem trabalho na área, obrigados a buscar ocupações distantes de sua formação. O que está em jogo não é apenas o futuro individual desses estudantes, mas a própria sobrevivência da filosofia no Brasil. Sem políticas concretas de valorização profissional, concursos regulares, plano de carreira, condições dignas de trabalho e incentivos para bacharéis e licenciados, continuaremos a ver gerações desmotivadas, exaustas e invisibilizadas. Página 4. Pronto, agora a gente vai para o eixo da reconstrução. Para reconstruir a filosofia no Brasil, devemos articular o processo de decolonizar os currículos e abrir espaços para que estudantes brasileiros pensem a si mesmos, superando a persistente e equivocada ideia de que não existe filosofia no Brasil. O problema reside na própria base de formação intelectual e filosófica em nosso país, tanto no ensino médio quanto nas universidades, o que atrapalha o nosso fazer filosófico. Reconstruir é, nesse sentido, gerar condições para que se produza uma autêntica filosofia do Brasil. Significa buscar uma filosofia que se ocupe das questões da América Latina e do mundo. Página 4. Para que esta reconstrução se concretize, o movimento estudantil de filosofia clama que os estudantes de graduação atuem com protagonismo para garantir sua presença e voto nos colegiados de curso e nas comissões de reelaboração curricular, tomando para si a tarefa de pensar a sua própria formação. É fundamental assegurar a participação efetiva de estudantes com direito a voto e voz nos conselhos departamentais e colegiados. Defendemos a construção de um currículo decolonial e intercultural em todas as instâncias, que deve prever a inserção sistemática de pensadores negros, indígenas e mulheres nos programas de filosofia. Página 4. A Lei número 11.645 de 2008, que tornou obrigatório o ensino das culturas afro-brasileira e indígena nas escolas, está longe de chegar na disciplina de filosofia. Há um longo caminho a percorrer na apropriação qualitativa e sistemática desses conteúdos por parte dos professores, que muitas vezes não tiveram formação adequada e não haverá sem uma reconstrução efetiva dos currículos. Página 5. É urgente que estudantes de graduação pressionem seus departamentos para a mudança curricular e que a disciplina de mulheres na filosofia se torne obrigatório
e de modo transversal, pois disciplinas optativas não abrem concurso. Para combater a misoginia estrutural e garantir a visibilidade das mulheres na filosofia, o MEFIL, Movimento Estudantil de Filosofia, clama a inclusão transversal de referências de filósofas em todas as ementas e disciplinas dos cursos de graduação. A disciplina de mulheres na filosofia ou similar deve se tornar obrigatória e não apenas optativa, pois essa última não gera vagas em concursos públicos e não contribui para a abertura do mercado de trabalho para professoras estudiosas de gênero e decolonialidade. Página 5. Sejamos resistentes contra os silêncios coloniais, que nossa voz seja contra as opressões. A filosofia vive na luta, e na luta permanecerá enquanto houver quem sonhe, quem organize e quem resista. É tempo de lutar, de desnaturalizar, de problematizar e de transformar. Estudante de filosofia da América Latina, Univios. Terminamos o manifesto na página 6. E aqui a gente abre para o diálogo, né? Muito bonito a gente poder ver essa busca do Cobrefil, que aconteceu depois de muito tempo, que foi uma conquista muito grande, do Fenefil, que agora é uma realidade, que é uma conquista muito grande, do Enefil, que com seus erros e acertos está acontecendo também, fecha hoje à noite, e vamos junto para construir e para buscar dias melhores para a filosofia, para o nosso país. Quanto mais senso crítico, quanto mais poder para pensar, relacionar, refletir o nosso povo tiver, mais chance a gente vai ter de tomar decisões acertadas e de buscar aquilo que é melhor para nós como povo, como nação, e para que todo mundo saia ganhando. Acho que só tem vitória quando todo mundo sai ganhando, no sentido de ser algo que realmente é justo para todo mundo. E é muito bom ver essa luta, essa disposição, e ver que tem uma galera fazendo isso. É gratificante, assim, é muito bom. E a gente quer parabenizar. Na pessoa do Vinícius, a gente quer parabenizar todos, né? Desde da comissão provisória que antecedeu o Fenefil, do Cobrefil, que aconteceu, e aconteceu de uma maneira muito boa, que supriu a expectativa de todo mundo, e agora do Fenefil, né, que já é uma realidade, assim. E isso é muito bom, e a gente fica muito feliz e é grato também, assim, sabe? Por todo mundo que somou força, porque junto a gente é mais forte e consegue muito mais. E tem muito mais pela frente aí nos esperando, nos aguardando, e vamos que vamos. Se alguém quiser falar alguma coisa, tiver alguma dúvida, como o Vinícius falou, fiquem à vontade. Para também acrescentar, né, o que foi falado, assim que nós instituímos a Fenefil, né, a gente já ocupou espaços da União Nacional dos Estudantes, a UNE, né, porque é importante que a gente ocupe esses espaços, que não deixe somente outras pessoas que não são de filosofia, né, a estar tomando decisões por nós ou não tomando decisões. E assim que assumimos, né, nós já entramos no grupo de federações executivas de curso da UNE, a convite da própria UNE, e a todo momento nós já estamos contatando com a UNE sobre essa campanha. Nós contatamos a UNE, ela aceitou, né, os diretores, a gente já tem contato direto, então é importante essa organização estudantil para que quando acontecer algo como agora essa mobilização de assinaturas, né, a gente tenha essa entidade aí poderosa ao nosso lado, no sentido de mobilização, né, para a gente conseguir conquistar os nossos objetivos. Pode falar, Francisco. Olá, gente. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Francisco. Como o Vinícius falou, eu estou como secretário-geral, né? Agora do Fenefil, junto com ele, junto com todos os nossos integrantes, né? Sou agora graduando pela Universidade de Brasília, né? Em filosofia. E aí eu só queria, né, completar principalmente essa última fala aí do Vinícius e, claro, que também, né, todo o resto que ele falou, né? Porque o que acontece, né? A gente está aí justamente agora, né, no começo do que a gente pretende que seja, né, realmente um começo, assim, né? Porque talvez as pessoas do curso de filosofia, quem está fora um pouquinho menos ainda, não sabe, mas é uma coisa que é muito complicada, né?
no nosso cenário estudantil de filosofia. A gente, né, eu acho que enquanto classe acadêmica, por diversos motivos, né? Inclusive, se pudesse ser honesto, até uma certa soberba, assim, e tal, né? Que realmente a gente na filosofia, né? A gente tem uma certa coisa assim. Mas a gente acaba ficando muito deslocado, né? Eu acredito que de todo esse cenário político e estudantil, né? Lá na UNB mesmo, a gente vê assim que é mínima. Todos os outros cursos do ICH, até os cursos de exatas, a molecada disputa DCE, disputa espaço político, tem filiação com o JS, a molecada militante do PT, do pessoal, e a gente não vê isso dentro do curso. E, para além disso, existe, né, uma recusa de se envolver, né, com essas entidades, e também não existe uma movimentação interna da filosofia. Né? O Vinícius, como ele já contou já em vários encontros, no Cobrefio, quem sabe numa próxima oportunidade aí, ou até mesmo aqui no grupo ele possa falar também, mas a gente tem uma dificuldade de continuidade muito grande no trabalho da filosofia. Então eu só queria dizer realmente, né, porque esse encontro aqui vai ficar gravado, né, e obviamente todo mundo que está aqui hoje, se puder passar a palavra para frente, que é chamar as pessoas para integrar, né, não só o Fenefil, mas se não quer participar do Fenefil, que tente politizar o corpo filosófico estudantil, discente principalmente, né, de alguma forma, né, porque a gente está aí agora, a gente está começando, a gente está aí num gás muito legal, mas para a gente manter essas coisas e para a gente se tornar, né, essa entidade poderosa e fundamental, estabelecida, e não só, né, a gente ter todo o trabalho que a gente começou a fazer e que a gente pretende fazer, né, de realmente estruturar, né, servir como um alicerce, né, fundamental, assim como são essas grandes entidades como a UBS, a UJS, especificamente para os alunos de filosofia, né? Então, o que eu queria aqui dizer é, principalmente, né, fazer uma chamada, assim, né? Você que está aí ouvindo agora no momento, você que vai assistir depois, busque se juntar a nós ou algum outro grupo político, principalmente se você for aluno da filosofia. É um negócio que não é exatamente muito demandante, mas é muito gratificante quando você começa. Eu comecei agora, estou aí com o Vinícius, a gente está uns 5, 6 meses, e é muito legal, assim, você vê que você está, principalmente para a gente da filosofia, que costuma ficar meio apartado, né, de questões mais diretas, assim, da prática, tanto no ambiente acadêmico quanto questões de estágio, de jornada trabalhista, a gente vê, conseguir colocar, assim, né, as coisas que a gente aprende na faculdade, que a gente aprende na filosofia, a gente conseguir mobilizar isso em torno de alguma coisa material, e o melhor de tudo, né, para a gente. Então eu queria só realmente dar essa chamada, você que não se mobilizou, você que está chegando agora, você que vai ver depois, vá, busque, entre em contato com a gente está sempre aí com os grupos no WhatsApp, grupo no Enefil, grupo do Cobrefil, página no Instagram, a gente está querendo abrir canal para publicação de artigo estudantil, fazer um negócio assim realmente voltado, né, para a gente que é aluno, para quem é aluno também, né, para a gente, inclusive, como um dos colegas disse quando a gente tratou isso, poder até fugir um pouco, né, das exigências e das normas que, às vezes, inclusive, afastam as pessoas de buscar a pesquisa, de buscar se aprofundar em questões de ensino. Então, realmente, só queria deixar esse meu salve aí para todo mundo, agradecer, assim como o Vinícius, a honra de poder estar participando aqui do evento, de ter esse espaço, né, de divulgação, de poder aparecer também, e esperar que a gente possa, né, sempre estar retribuindo isso de volta para todo mundo. Muito obrigado, gente. Perfeito, Francisco. Mais alguém tem algo a falar? Se não tiver, eu posso partir para a próxima parte da programação. Bom, a gente pode também estar conversando depois que eu apresentar isso aqui. Vamos falar agora sobre o Enefil 2026, que é o encontro, a continuação desse encontro, né? Então, vou fazer aqui uma breve leitura. Bom, antes de tudo, quero começar agradecendo profundamente a comissão organizadora deste 36º Encontro Nacional de Estudantes de Filosofia, aqui na Universidade Federal do Tocantins. Vocês entregaram muito mais do que um evento, entregaram um espaço de acolhimento, um espaço de debate, de formação e, sobretudo, um espaço de continuidade histórica do nosso movimento estudantil, de filosofia. Nada disso existiria sem o esforço cotidiano de cada estudante que, mesmo em tempos difíceis, acredita que a filosofia merece existir, ser ensinada e ser vivida. Estar aqui hoje é lembrar que o Enefil não nasceu pronto, ele nasce na luta.
Lá em 1983, em plena ditadura militar, aconteceu o primeiro Enefil, quando estudantes de todo o país se reuniram em Florianópolis para defender o retorno da filosofia ao currículo escolar. O tema foi sobre o currículo da filosofia, na verdade, o retorno da filosofia no segundo grau, que assim é chamado o ensino médio. Foi um momento ousado num Brasil que ainda respirava ao apesado da repressão, mas que começava a abrir espaço para a demanda popular por democracia. Daquele encontro organizado pela mobilização que vinha da USP e dialogava com a CEAF e com setores da sociedade civil, surgiu o primeiro passo de uma articulação nacional que jamais deixou de existir, mesmo quando enfraquecida, mesmo quando atravessada por crises, mesmo quando os caminhos pareciam incertos. Desde então, nosso movimento cresceu, se reorganizou, se reinventou, dos debates da ANPOF, que surgiu no mesmo ano do Enefil, aos encontros regionais, das pautas pelo ensino médio, ao surgimento do Cobrefil em 2006, dos momentos de ruptura às reconstruções coletivas, como o histórico retorno em 2017 do Enefil no Ceará, né? Tudo isso faz parte de uma mesma luta, garantir que a estudante de filosofia tenha voz, tenha espaço e tenha um futuro. Nada disso foi linear. Nós vivemos momentos de força, momentos de fragmentação, momentos de crise, como o cancelamento do Enefil de 2016 e 2020, mas também vivemos momentos de reconstrução, como os encontros e todos os passos firmados até chegarmos aqui, em 2025, na UFT. Cada edição manteve viva essa chama, às vezes pequena, às vezes poderosa. E é por isso que estar aqui hoje no Tocantins tem um significado tão especial. O Enefil 2025 é parte dessa continuidade histórica de resistência, é mais um capítulo de uma trajetória longa, persistente e profundamente comprometida com a defesa do ensino de filosofia no Brasil. E é com esse espírito de continuidade da luta, continuidade da organização, continuidade da esperança, que hoje tenho a honra de anunciar o próximo encontro. O Enefil 2026 segue seu caminho e ele seguirá para o Nordeste. Tenho a alegria de anunciar que o 37º Encontro Nacional de Estudantes de Filosofia será realizado na Universidade Federal de Sergipe, tendo como sede organizadora a comunidade estudantil da UFES. Que o Enefil 2026 seja um espaço de ampliação, de aprofundamento, de reconstrução constante, que ele fortaleça os laços entre os nossos cursos, nossas regiões e nossas pautas nacionais, e que ele reafirme mais uma vez que enquanto houver estudantes organizados, a filosofia continuará viva, dentro e fora das universidades. Aos colegas da UFES, desejamos força, coragem e disposição para escreverem o próximo capítulo desta história que começou em 1983 e que hoje, aqui em Tocantins, continua se desdobrando. Muito obrigado a todos e todas que constroem o movimento estudantil de filosofia cotidianamente. Nos vemos em 2026 na Universidade Federal de Sergipe. Que coisa boa, bom demais. Porque assim, a gente esteve tão perto, quase que foi cancelado esse Enefil desse ano. E aí a gente ficava assim, tomara que tenha ano que vem, tomara que não seja cancelado. E assim, e a gente vê esse movimento para o Enefil continuar e ver essa disposição de vocês aí é muito gratificante, assim. Uma palavra que eu deixo para todos que estão aqui, para aqueles que vão assistir depois, é para que a gente some força. Ainda que cada um consiga fazer só um pouquinho, esse pouquinho ajuntado, a gente consegue fazer muito mais. E isso que eu deixaria, porque é muito bom a gente ver a filosofia sendo movimentada pelos estudantes e a gente tendo momentos no ano que a gente se reúne e a gente está ligado nesses outros momentos que a gente não está reunido, mas a gente está conectado e essa união desses momentos ajuda muito nesse vínculo. Uma coisa que me deixou muito feliz, ontem estava tendo uma sala de apresentações orais e era pelo Google Meet. Várias pessoas estão apresentando e são de fora. Aí várias pessoas entraram na sala e teve um rapaz que apresentou o resumo simples dele e levou o pai mais a mãe para a sala do Google Meet. A gente ficou tão feliz assim de ver estudante de filosofia apresentando trabalho,
e fazendo questão de levar o pai mais a mãe para ver ele apresentando as ideias, o pensamento, a reflexão dele sobre algum assunto, para o bem dele, para o bem da família dele, da comunidade e do nosso país, né? E por que não dizer para o mundo inteiro? Porque a gente buscando isso, todo mundo sai recompensado. É um efeito cascata, né? O mundo sai recompensado quando a gente busca isso, né? E assim, é motivo de gratidão e motivo de muita alegria ver a gente se unindo para construir, para levar filosofia, para levar reflexão para as pessoas, e a começar de nós, a gente fazendo isso, né? A gente escrevendo o resumo, a gente apresentando, a gente trabalhando para fazer um congresso acontecer, proporcionando momentos, e foi muito bom. Tem sido muito bom, a gente vê isso com a comissão provisória que antecedeu o FEDEFIL, com o COBREFIL, agora com o ENEFIL, com o ENEFIL de 2025 agora e com o ENEFIL de 2026 e com outros movimentos que vão acontecer. Vamos estar juntos, vamos unir força. E por mais que a gente ache que está fraco, por mais que a gente ache que não consegue, ou que não tem tempo, ou que não tem condição, um pouquinho que a gente consegue fazer já é muito quando a gente se une. Então, assim, a nossa união é muito importante e a gente precisa fazer isso, porque a gente não pode só pensar a curto prazo. E por isso a gente tem que pensar a médio e longo prazo. E por isso fazer alguns sacrifícios, ainda que seja pequeno, é muito importante e muito relevante. Quando a gente quer construir história, quando a gente quer buscar dias melhores e também deixar, né, um país melhor para as próximas gerações. Valeu e valeu demais. Parabéns a todos vocês aí do FENEFIL. E a galera de Sergipe também está de parabéns, viu? Parabéns para vocês. E conta com a gente, com aquilo que vocês precisarem, com aquilo que a gente puder. Estamos à disposição. Nós aqui do Centro Acadêmico de Filosofia da UFT, nós aqui da Universidade Federal do Tocantins e nós como estudantes de filosofia de modo geral. Estamos juntos e vamos somar força. E vamos que vamos. Eu só queria agradecer, eu fiquei um pouco emocionado. Só queria agradecer novamente a toda a comissão organizadora, no nome do Clemes, por esse evento, por estar dialogando com os professores. Eu soube que até o reitor esteve na mesa de abertura, não foi isso? Ou algo parecido. Ela teve que viajar, mas aí ela mandou o pró-reitor de assuntos estudantis, porque ela estava em viagem. Mas aí ela parabenizou todo o movimento estudantil de filosofia, a gente pôde contar com o apoio dela, e por sinal ela é a segunda mulher preta reitora no Brasil. Só tínhamos uma que foi na Bahia, e ela agora é a segunda e a primeira reitora preta do Tocantins. Então, assim, é uma conquista muito grande. E uma guerreira que veio do interior, da zona rural, que fez pedagogia e agora é reitora da Universidade Federal do Tocantins, professora doutora Maria Santana. Parabéns, parabéns. Isso é muito especial e importante ter apoio, né, de reitores, reitoras, de mulheres, professoras, professores, em congresso ou encontro estudantil de filosofia, principalmente, né? Então, a gente ficou muito orgulhosos com a mesa de abertura e com toda a organização. Então, agradeço mais uma vez, muito obrigado pelo convite, e a gente se vê aqui em Sergipe lá para o final do ano que vem. A gente vai ajustando aí a data e o tema, né, no Conselho Nacional, cujo o centro acadêmico de vocês é filiado, então tem voz, né, e tem voto também. Então, a gente vai estar aí dialogando e trocando figurinhas em nosso Conselho Nacional. Beleza, bom demais. A gente agradece a presença de vocês aqui conosco, agradecemos a fala de vocês, agradecemos a chegada do ENEFIL 2026, né? Já a chegada, porque ele já é uma realidade, já está sendo construído e é muito bom isso. E a gente vai se falando. Hoje a gente encerra o ENEFIL 2025 e a gente se vê à noite. Um grande abraço para todos vocês. Valeu, Vinícius, valeu, Francisco, valeu todos vocês que estão aqui, que estão nos assistindo depois. Tamo junto. Um grande abraço e até a noite.